Boa noite. Eu me chamo Ricardo, moro no Rio Grande do Sul, mas sou natural do Paraná. Inclusive, o que contarei a seguir aconteceu lá. E diga-se de passagem, foi algo que me fez gelar a espinha. Tudo aconteceu em agosto de 2006. O meu pai estava fazendo um serviço nas terras de um senhor e pediu para mim e para o meu irmão ajudá-lo com o trabalho, que foi um serviço que durou 3 dias. Mas cada dia que eu passava ali era um pesadelo, pois tanto dentro da casa em que ficamos, como fora dela, coisas sobrenaturais aconteciam. Chegamos na casa desse senhor na manhã de quinta-feira. O homem era bem sério e apressado, pois mal tínhamos chegado, ele já foi falando do que devia ser feito e o que tinha que mudar. Nem café nos ofereceu, mas fora isso, estava tudo certo. O serviço era para trocar um cercado de seu sítio, que era enorme de grande. Lembro que foram 2 rolos de 100 metros que usamos só de um lado de sua propriedade. E o primeiro dia ali foi tranquilo. O problema foi a noite. Como ainda faltava muito serviço e morávamos longe de lá, meu pai decidiu que dormíssemos em uma casa que o dono havia nos cedido. Mas só tinha um porém. Essa dita casa era mal assombrada, e eu pensei que fosse só história para nos assustar. Mas logo na primeira noite de sono, percebi que o negócio era bem sério. A casa era bem simples, de sapê, e tinha 2 cômodos, a cozinha e a sala, que nos serviu de quarto aquele tempo. E tirando os insetos que tinham demais nas paredes e o cheiro de mofo do lugar, dava para dormir tranquilo à noite. Assim eu achei que fosse acontecer. No meio da noite acordei e senti alguém passar ao lado de minha rede e balançar ela. Tava escuro, porém vi a silhueta negra de uma pessoa que andou entre nossas redes e foi indo até o canto da parede. E logo ficou de cócoras. Pensei que fosse meu pai ou meu irmão, mas vi que eles dormiam feito pedra, sem contar que aquele comportamento não era comum. E foi aí que começou o meu desespero. Lentamente me levantei e acendi o lampião que tinha do lado de minha rede. E assim que fui clarear na direção em que aquela sombra estava, um vento forte veio e assoprou a chama do lampião. Com muito medo eu gritei: "Pai, tem alguém aqui?" E foi aí que senti ele se acordar, junto com meu irmão. E eles não entenderam nada do que estava acontecendo, e eu então contei o que tinha visto. Depois nos deitamos cada um em sua rede e ficamos conversando por um tempo. Só que logo depois os 2 voltaram a dormir, mas eu fiquei acordado. E por Deus, aquela sombra não voltou a aparecer. Pela manhã fui zoado pelo meu irmão, que me chamava de medroso o tempo todo, mas nem liguei muito, pois só pensava no que iria acontecer aquela noite, pois o serviço estava longe de terminar e tivemos que dormir ali por mais 2 dias. E quando a noite novamente chegou, pedi a meu pai para que ele deixasse o lampião aceso, pois estava me sentindo estranho no escuro. E assim ele fez. Naquela noite, por incrível que pareça, não vi e nem escutei nada. Mas quando acordei de manhã no outro dia, vi vários arranhões na minha perna. Só que dessa vez aquilo atacou eu e meu irmão. Era como se algo estivesse querendo nos marcar. Mostramos ao nosso pai, que me pareceu ficar preocupado, pois estávamos ali por causa dele e algo teria que ser feito urgentemente, pois estava perto de acontecer o pior. Naquele dia adiantamos bem o serviço, inclusive ficamos trabalhando até as 7 da noite, hora em que decidimos parar e continuar o restante que faltava no outro dia. Nós tivemos que andar um pedaço para chegar nessa dita casa, e no caminho vimos uma cena inusitada. Foi um homem que saiu correndo da mata e entrou rapidamente na casa. Meu pai, quando viu aquilo,
mandou a gente ficar ali no pasto, e ele foi sozinho lentamente até a porta da casa. Entrou e depois acendeu o lampião. Após isso, chamou a gente e fomos na direção dele. Quando chegamos lá, não havia ninguém na casa. Seja lá quem fosse aquele homem, sumiu que nem fumaça na nossa frente. O meu pai então pegou nossas redes e fomos dormir no alpendre da casa grande. E assim que chegamos lá, contamos ao dono o que estava acontecendo conosco. E ele nos disse que também dormiu ali uma vez quando era jovem, e foi acordado com um tapa na cara, além de levar um empurrão de uma coisa que ele não conseguiu ver. A casa era dos antigos donos do lugar, que venderam as terras a seu pai, vindo para ele como herança. Bom, nós dormimos bem aquela noite, e no outro dia logo pela manhã finalizamos o serviço, e encontramos algo que nos chamou bastante atenção. Vimos 3 covas naquele lugar. Estava bem distante, mas ainda era dentro das terras do sítio. Não sei se tem ligamento ou se era a alma de alguém que viveu por ali, mas sei que foi bastante assustador. Nós então pegamos o pagamento e saímos o mais rápido dali. O meu pai nos disse para não comentar sobre isso com ninguém, já que o homem era bastante conhecido, e também quem iria acreditar em fantasmas?